Não é você que escolhe Deus, é Deus quem escolhe você. Jesus Cristo disse isso em João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E como é que Deus nos escolheu? Primeiro, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Portanto, antes de criar o universo, Deus já tinha amado você e escolhido você para a salvação. João Calvino pregava então que existia predestinação incondicional, ou seja, Deus lá na eternidade decretou um grupo para se salvar e outro para se perder. As pessoas que irão se salvar já estão decretadas e predestinadas desde a eternidade. Por outro lado, as pessoas que vão se perder também pela mesma forma. Eu estou aqui com a Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia que tem os pontos de doutrina calvinista. E aqui, nos Cânones de Dort, no artigo 6 precisamente diz: Deus nesta vida concede a fé a alguns enquanto não concede a outros. Isto procede do eterno decreto de Deus, porque as Escrituras dizem que Ele faz estas coisas conhecidas desde os séculos, e que Ele faz todas as coisas conforme o seu conselho da sua vontade. Graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por mais duros que sejam, e os inclina a crer, pelo mesmo decreto. Entretanto, segundo o seu justo juízo, ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza de coração. Veja que essa doutrina então coloca praticamente Deus fazendo uma acepção de pessoas aí. A partir da morte de Jacob e Armínio, os seus seguidores então pregavam o livre-arbítrio, porque Jacob e Armínio pregava que o homem tem esse livre-arbítrio mesmo depois da queda de Adão. O contrário de João Calvino, que esse homem, depois da queda de Adão, ele não tem livre-arbítrio, ele não tem como corresponder, ele está morto em seu pecado, ele não consegue então por si só crer. O contrário de Jacob e Armínio. Veja então que depois da sua morte, os seus seguidores continuaram com essa pregação e com essa teoria. Então depois foi feito o Sínodo de Dort, onde foi colocado esses pontos de doutrina aqui de João Calvino para combater e para contrapor essa teoria de Jacob e Armínio. Primeiro ponto: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Vamos por parte. Depravação total, nós acreditamos também, porque aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12, está bem assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós concordamos até então que a depravação é total, é geral, mas essa depravação ela não foi ao ponto de extinguir ou de aniquilar a imagem de Deus. A imagem foi somente prejudicada, mas restou no homem sim o livre-arbítrio. Será que então o homem morto em seu pecado, ele consegue crer, ele tem condições de escolha? Quem vai responder isso para nós? As próprias Escrituras, nas palavras de Jesus no capítulo 5, a partir do versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O próprio Senhor Jesus dizendo: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Os próprios mortos, os homens que estão mortos espiritualmente, o Senhor Jesus está dizendo que eles ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que derem ouvido viverão. E aqui está falando exatamente da ressurreição espiritual. Versículo 28 e 29 fala da ressurreição corporal. E não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então aqui diz claramente da ressurreição do corpo. Veja então,
Essa doutrina de que o homem não pode por si só crer e ter direito de escolha não consiste e não é coerente com as Escrituras, porque acabamos de ler nas palavras de Cristo que esse morto espiritual ele tem livre arbítrio. Eleição incondicional. Eleição incondicional significa que os eleitos, esses foram escolhidos e predestinados incondicionalmente. Independentemente se eles querem, se eles aceitam ou não, eles já foram predestinados. É claro que eles usam algum texto das Escrituras, tais como Romanos 8, primeiro capítulo da carta aos Efésios, quando diz sobre os predestinados. Mas nós vamos lembrar aqui que a predestinação ela existe. A palavra em si, nas Escrituras, ela não se encontra, porém a predestinação existe, porque a Escritura diz que ele nos predestinou no seu Filho Jesus, e essa predestinação, ela acontece coletivamente. Deus não predestinou um indivíduo, mas predestinou pessoas, a igreja. Essa predestinação é na pessoa de Cristo. Todos aqueles que crerem faz parte dos predestinados. Então veja que não é uma predestinação individual, e também ela tem condição, porque o próprio Cristo disse, quem crer e for batizado. Agora vejamos, vamos aqui em Romanos capítulo 2. Será que o homem pode ser salvo? Ou vai se perder incondicionalmente? Ou tem alguma condição para isso acontecer na vida dele? Capítulo 2, aos Romanos, a partir do versículo 5. Mas segundo a dureza de teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e corrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obediente à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem, que obra o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente do judeu, também do grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Veja então, aqui está bem claro que não é incondicional. A salvação tem condição. Quem persevera, quem permanece, quem crê, quem é que se purifica, glória e honra e incorrupção para aqueles que permanecem. Pelo contrário, aqui está a condenação. Veja então que não é incondicional, ela tem uma condição. Terceiro ponto, expiação limitada. Ou seja, o sangue de Cristo foi derramado apenas para os eleitos. Mas o que diz as Escrituras? Nós vamos lá para Epístola de João, o apóstolo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Veja então que o sangue de Cristo, ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Logo então, essa crença e essa doutrina de João Calvino, que diz que a expiação é limitada, ela não se sustenta. Graça irresistível, ou seja, os eleitos não resistem. Eles, ao ouvir a palavra, eles aceitam porque eles já estão predestinados e eles não têm condições de rejeitar. Vamos ver então nas palavras de Cristo também o que ele diz a respeito disso, se as pessoas têm ou não condições de resistir. Vamos aqui para o capítulo 12 do Evangelho de João, a partir do versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Veja que ele está dizendo que alguém pode não aceitar, rejeitando e não crendo, e ele não vai julgar agora, mas as próprias palavras dele, as Escrituras Sagradas, será o código que será usado contra essa pessoa. Então, logo a graça, ela é irresistível, ela é resistível e não irresistível, as pessoas podem sim resistir.
Perseverança dos santos, ou seja, os eleitos não vão cair, eles não vão pecar, porque eles são predestinados. Será que podemos encontrar aqui uma coerência? Também não, porque o próprio Cristo, como todos sabem, um versículo muito conhecido, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, o crente, o homem, para se salvar, ele precisa crer, permanecer, perseverar, e assim será salvo. Veja bem, mas onde queremos chegar com isso? Veja só que esses jargões, talvez você esteja dizendo, eu não concordo com João Calvino, jamais, Deus não faz acepção de pessoas, essa história de que Deus programou um grupo para se perder e outro para se salvar, isso não pode ser real, isso não concordo. Mas vamos ver o que acontece. Nós temos aqui então alguns jargões no meio cristão que, sem perceber, nós estamos disseminando uma doutrina da qual nós não concordamos. E as pessoas que vêm visitar, aquelas pessoas que vêm assistir um culto, ao ouvir esses jargões, o que é jargão? Jargão é uma palavra truncada, uma palavra de difícil compreensão, que uma pessoa fala, mas quando você vai analisar aquela frase, ela é incoerente, ela não é correta. Veja bem, é Deus quem converte o pecador. Você já ouviu essa fala? Ah, irmão, se Deus não converter o homem, ele não tem condições de se converter. É Deus que faz a obra, é Deus que converte. É Deus que converte o pecador ou o pecador que se converte a Deus? Bom, se nós estamos então vendo as pessoas dizerem, os crentes dizer que é Deus quem converte o pecador, é o mesmo que João Calvino dizia, ele está morto e ele jamais pode crer, então precisa Deus fazer ele crer. Percebeu? É Deus quem converte o homem ou o homem que se converte a Deus? Se você crê que essa frase está correta, então você concorda com a doutrina de João Calvino, que foi refutada aqui pelas Escrituras. Veja bem, eleição incondicional. Aqui, somente os eleitos, e eles foram escolhidos incondicionalmente, ou seja, não dependeu deles, não dependeu de nenhuma condição, eles já foram predestinados. Já ouviu essa frase? Ah, irmão, se ele for um predestinado, um dia Deus vai chamar a graça, um dia ele vai crer. Essa fala, ela está de acordo com a doutrina de João Calvino. Então estamos aqui disseminando, espalhando uma doutrina que nem nós cremos. Porque se nós cremos que Deus não faz acepção de pessoas, logo eu não posso acreditar que existe um grupo seleto predestinado para se salvar e outro para se perder. Entendeu? Vamos aqui agora para o terceiro ponto, expiação limitada, o sangue de Cristo derramado somente para aqueles eleitos. Já ouviu essa frase? A graça não é de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus que compadece. Certo? O que ocorre? Doutrina calvinista. Primeiro, que colocamos aqui Deus fazendo acepção de pessoas. Se a graça não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem Deus compadece. Logo eu tenho que concordar então que a doutrina de João Calvino estava certa e que Deus faz acepção de pessoas. Mas se nós formos das Escrituras, essa fala é reprovada. Vamos então, o apóstolo Paulo, quem escreve Romanos 9, onde tem uma frase, apesar de não ter essa palavrinha graça, lá diz, isto não depende do que quer e nem do que corre. Isto o quê? Quando lemos o texto, nós encontramos ali que isto significa ou se refere à escolha entre dois personagens, Jacó e Esaú, e Deus escolhe então Jacó para o plano da sua salvação. Então lá não tem a palavrinha graça, mas isso acontece, então é uma palavra que não condiz com a verdade. O próprio Cristo disse, quem tem sede vem a mim e beba, e quem quiser de graça toma da água da vida. Paulo escreveu também a Tito capítulo 2:11, e a graça de Deus tem se manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então logo isso é até uma heresia. Sabe por quê? Porque Tiago disse que se nós fizermos acepção de pessoas, nós cometemos um pecado. E quando você, ou eu, ou nós, falamos isso aqui para os ouvintes, nós colocamos Deus fazendo acepção de pessoas. Logo, imagina você pregar que o próprio Deus faz acepção de pessoas, Deus cometeria um pecado, Deus seria contraditório, a palavra de Deus entra em contradição. Quem foi que escreveu Romanos 2, versículo 11?
que Deus não faz acepção de pessoas, foi o mesmo autor aos Hebreus capítulo 9 e versículo 16. Então essa frase ela está fora de contexto e ela é contra o ensinamento e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O tópico 4, graça irresistível. Você já ouviu essa palavra? Irmão, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é muito falado no meio da igreja. Geralmente quando alguém se batiza e de repente numa cadeira de roda, enfermo, logo vem a frase, quem não vem pelo amor, vem pela dor. É o mesmo que concordar com a doutrina calvinista. Graça irresistível. Ele chega e ele não pode resistir. Mas as escrituras dizem diferente. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 5. Então, Deus não age com truculência e violência. Deus, já ouviram uma frase? Você é um peixe fisgado. Você está aqui, mas você é um peixe fisgado. É assim como um pescador, quando pega um grande peixe, tem que fazer ele cansar para tirar fora da água, assim Deus vai fazer com você. Deus vai dar linha, vai dar corda e você vai cansar e ele vai trazer você. Colocamos Deus como um pescador fraco, porque ele precisa cansar o pecador para depois trazer. Eu pergunto, Deus convida os homens ao arrependimento ou Deus sai fisgando um aqui e outro ali, fazendo acepção de pessoas? Ele não deveria fisgar todos? Deus não deu o livre-arbítrio? Veja que incoerência essa frase. O quinto ponto, perseverança dos santos. Eles jamais vão cair, eles jamais vão pecar. Quando nós vamos aqui então no jargão, as pessoas dizem, a planta que meu pai plantou, ninguém arrancará. Será que é isso que está escrito? Vamos nas escrituras então, para ver como essa frase está ali e veja o tanto que muda o sentido e essa interpretação. Capítulo 15 de Mateus, versículo 13. Jesus então respondendo disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Olha que diferença. Da planta que meu Pai plantou, ninguém arranca, para a planta que meu Pai não plantou, será arrancada. Lembra da parábola do joio? O joio será arrancado. Aqui significa que uma vez crente, uma vez santo, uma vez salvo, salvo para sempre, ninguém arranca. Ora, então, onde ficam as palavras de Jesus? Orai, vigiai, perseverai. Ninguém arranca? Paulo disse, aquele que está em pé, cuida para que não caia. Irmãos, essas frases, esses jargões, essa ideia calvinista está camuflada no meio do povo, travando a evangelização. Pessoas ficam confusas quando vêm assistir o culto. Porque se é Deus que converte, eu vou esperar uma ação de Deus na minha vida. Passa-se os dias e ela não consegue tomar uma decisão porque ela espera uma intervenção divina. Se for então, se tem os predestinados e se eu não for? A pessoa se pergunta, mas será que eu sou um predestinado? A graça não é de quem quer, o que eu estou fazendo aqui? Não é de quem corre. Se eu correr também, um dia eu vou ser alcançado. Quem não vem pelo amor, eu vou deixar então ir pela dor, porque agora eu não vou aceitar, deixa para quando eu tiver velho, se acaso eu tiver de ser, mesmo na dor eu vou. Então, meus amados, essa doutrina é uma doutrina que não consiste com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Encerrando aqui o meu vídeo, gostaria que vocês refletissem nisso. Ao ouvir essas frases, pode refutar pelas Escrituras, porque não é o evangelho dos apóstolos e nem esse que defendemos. Que Deus abençoe você, sua família e até o próximo encontro.